Encontro Casual. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Estamos iniciando mais um Encontro Casual. E antes de apresentar aqui o nosso convidado, eu quero pedir para você compartilhar esse vídeo aqui e se inscrever em nosso canal. Afinal de contas, assim você fortalece histórias como a que eu vou contar hoje do ijuiense, empresário de um dos mais tradicionais hotéis aqui da nossa região. Estou falando do Guilherme Fengler, sócio proprietário do Jardim Europa Hotel. Tudo bem, seu Guilherme? Como é que vai? Tudo bem, Douglas. Um bom dia aos ouvintes da rádio Unijuí FM, e para nós também é uma alegria esse convite, Douglas, para poder contar e compartilhar com a comunidade a nossa história e o trabalho que o Jardim Europa hoje desenvolve na cidade e na região. A família Fengler tem uma história vasta e rica aqui em Juí, tem até livro, depois a gente vai falar sobre isso, mas eu queria que o senhor falasse da sua infância particularmente, né? Como é que foi, que ambiente cresceu e se imaginava já seguir esse ramo, dar sequência a esse negócio da família? Bom, a minha infância eu passei aqui em Juí, estudei no Colégio Evangélico Augusto Pestana, no CAP, e aí o meu pai, o Anibaldo Fengler, um odontólogo aqui da cidade, que foi o grande empreendedor do Jardim Europa. Então, ele começou essa ideia lá pela década de 70, então vamos imaginar como é que era na década de 70 em Juí. O Anibaldo, meu pai, escolher a BR-285 para que lá fosse esse empreendimento. Então, realmente, a gente o denomina como grande empreendedor. Aí ele fez a aquisição daquela área que hoje é o Jardim Europa. Como é que surgiu a ideia? O senhor lembra? Na verdade, o Anibaldo, pai, ele tinha um arquiteto, o Ricardo Schmidt, que morava aqui na cidade. Então, aí nesses contatos, nesses encontros informais, aí surgiu essa ideia, e com o conhecimento esse arquiteto, aí eles desenvolveram o projeto, né? E aí foi desenvolvido e foi iniciado, e aí em 1983 oficialmente abre o Jardim Europa para atendimento ao público. E aquela área, como o senhor disse, né, era muito diferente, né, do que a gente vê hoje, que é uma área nobre, inclusive em função do Jardim Europa é uma área nobre. Por que aquela área, né? E se não teve avisos, olhares de... Sim. Será uma dúvida assim de gente ao redor, da própria família, de dizer, será que vale a pena empreender aqui? O que eu digo é o seguinte, né? Por exemplo, meu pai, ele é natural de Coronel Barros, então já de toda uma família assim do interior. Então, assim, eu penso por parte de familiares, isso acabou não acontecendo. Uhum. Então, realmente foi aquele espírito, né, dele como empreendedor, juntamente com esse arquiteto conhecido, eles que desenvolveram a ideia, optaram por a localização que foi o terreno, e como é que foi dizer? E aí eles deram início, né, aquilo que seria um sonho, e aí se tornou o Jardim Europa depois de muito, muito trabalho, né? Pois é. Quanto tempo entre o início da ideia do projeto e até... deu em torno de uns 10 a 12 anos, assim, até fazer a abertura dos primeiros apartamentos. Foi aberto, assim, de uma forma gradual, não na sua totalidade, né? Então, foi mais ou menos em torno desse período. Pois é, pra gente ter até uma ideia, seu Guilherme, antes da gente contar mais dessa história inicial, hoje tem quantos apartamentos no Jardim Europa? Hoje 78. E naquela época, o senhor lembra? Naquela época iniciamos com 12. 12. Aí na sequência fomos a 30, aí depois 42, e para finalizar os 78 foi realizada uma construção aos fundos do hotel com um prédio com os 38 apartamentos, né, para finalizar este número. Agora, a gente sabe que o Jardim Europa é uma referência, e vamos falar disso também, inclusive de fora, né? As pessoas buscam o próprio Jardim Europa. Mas eu queria que o senhor falasse se já no início esse foi um propósito para nortear, assim, ser referência em qualidade, a gastronomia do Jardim Europa é uma referência, ou isso foi acontecendo ao longo do tempo? No início, quando abrimos o Jardim Europa, nós só servimos o café da manhã.
e um café da tarde com o intuito de oferecer uma alimentação para o hóspede que ficaria hospedado conosco, né? Até por ser uma necessidade de quem viaja, quem está em trânsito, ter aquele momento da alimentação. Então isso a gente percebe hoje também que um dos nossos diferenciais também é a parte da gastronomia. Então no nosso início tudo foi de uma forma mais lenta, até mais modesta, né? Porque em 83 se tinha era um propósito, e à medida que os anos vão se passando, vai se atualizando as demandas, a estrutura para poder atender à exigência do cliente, né? Então tudo começou assim de uma forma menor, mas que atendia a necessidade da época, né? Cada época com as suas necessidades, e nós sempre com aquele objetivo de poder atender e satisfazer aquilo que o cliente quer quando está fora de casa, né? Porque o hotel é uma extensão do lar das pessoas, e você às vezes se propor a atender o cliente e satisfazer essas necessidades, assim, é bastante desafiador, né? Com certeza, e cada vez mais, né? Agora acabamos não falando daquela área, né? Eu queria que o senhor relembrasse como é que era aquela área, porque hoje é fácil, né? Chegar lá, é bonito, a paisagem do Jardim Europa é bonita ali, aquele ao redor também, mas naquela época não era assim, né? Naquela época a própria área ela foi adquirida na troca de um Fusca, né? Então esse foi o investimento, né? Mas o Fusca na época era um valor né, expressivo. Estava no auge ali, né? Então essa foi o investimento, e era um campo, era como se fosse um potreiro, né? Então ali foi toda a vegetação, todas as árvores, todas foram cultivadas, né? Então foi aproveitado e pensado em todo o relevo para que pudesse fazer a construção dentro de características assim que pudessem dar uma sensação de aproveitamento de área, né? E aproveitar hoje, o terreno mesmo. Sim, e hoje a gente observa, depois de tanto tempo, as construções como estão lá, que já são quase construções de 50 anos, né? Assim, que ainda se mantém numa tendência atual, né? Num tamanho e foi a capacidade do próprio arquiteto no projeto, de linhas, de níveis, tudo isso foi rigorosamente obedecido, e hoje se destaca, né, que é um valor que ainda se preserva, né? Pois é, e essa característica de ser quase integrado ali à natureza também foi pensada, né? Sim, e o próprio jardim, né, o próprio Jardim Europa, o nome Jardim Europa, e também o fato de ter o jardim com as flores, a vegetação, as árvores, isso também vem de menção à questão da Europa, que lá na Europa é muito característico, né, essa valorização dos jardins, né, do jardim, das flores. Então também se pensou no nome em relação ao Jardim Europa, até homenageando aos nossos descendentes que são europeus, vieram da Europa. Então essa referência do Jardim Europa é também para poder homenagear e manter na lembrança os imigrantes que vieram da Alemanha, nossos familiares e parentes, né? Pois é, uma forma de homenagem. Sim. Né? Agora, o senhor lembra, a ideia do nome é do seu pai? Até a ideia do nome foi assim da minha mãe, e justamente com esse objetivo, né, de fazer uma homenagem aos imigrantes nossos que vieram da Alemanha, e o nosso logotipo é uma lanterna. E a lanterna tem uma história especial da lanterna, que na Europa, em épocas passadas, o que iluminava a frente das casas, das charretes, eram as lanternas. Então isso remeteu ao nosso logotipo, a lanterna, e aí vem uma questão mais emotiva também, que a chama representa a lembrança dos nossos antepassados, né? Então é todo um afeto de lembrança, de memórias, né? Que sem os nossos antepassados a gente não teria essa condição hoje de
estar resgatando e homenageando o Jardim Europa, né? Outra questão que eu acho que fica ainda desse início é saber, voltando um pouco antes da criação do Jardim Europa, o Guilherme ainda criança imaginava, né, antes de surgir a ideia de empreendimento, que iria atuar nisso? Eu tinha uma outra perspectiva de vida, seu Guilherme? Na verdade, quando o pai começou a construir o hotel, eu estava em torno de uns... Olha, éramos todos crianças, né, na faixa de 5, 6 anos. Então a gente acompanhava, né, aos finais de semana, ia até as obras e as construções, e o que criança mais gosta assim, é brincar em construção e brincar na areia, né? Então a gente tinha essa convivência, né, e acompanhou isso. Então, e aí aos meus 16 anos o hotel oficialmente abriu. Então, aí a gente estávamos com um gerente, né, que é o Valdemar Witzk, que ele tem uma história, né, pelo Hotel Rian, enfim, né, toda uma história de hotel. Ele veio trabalhar conosco. E aí, como eu estudava aqui na cidade, no CAP, eu acabei assim participando e acompanhando a atividade que se iniciava, né? Então, e aí, como eu convivia no hotel, eu acabei acompanhando a rotina do hotel e acabei me inserindo, né, de uma forma assim natural dentro do processo que se iniciava, que era o funcionamento dele. Aí acabei optando por ficar por Ijuí, e aí eu continuei o trabalho no hotel, né, como um aprendiz, como um estagiário, e aí foi criando o gosto, e aí segui nessa profissão que até hoje eu administro, né, a empresa, e a gente está muito feliz e contente. Nem deu tempo de pensar em outra coisa, assim, eu vou sair, não... E até pelo fato, né, que a empresa é familiar. Entende? Na época se inicia com uma meia dúzia de funcionários, né, onde o gerente, até a mãe, ela trabalhava no financeiro, e eu dando uns auxílios e caminhando e circulando e acompanhando todo um processo de implantação do hotel, de todos os aspectos, né? Então isso a gente foi pegando uma experiência, foi pegando a vivência, até com o próprio gerente, que ele tinha uma experiência já de os seus 40, 50 anos de hotel. Então isso foi passando, a gente foi assimilando e felizmente a gente teve bom êxito, né? E aprendeu muito, e o principal é a gente gostar do que faz, eu ia dizer, não tem como não gostar também, né, seu Guilherme, convivendo isso, acompanhar o surgimento, né, brincar nas obras aí, né, e depois trabalhar, não tem como, é difícil, né? Seu Guilherme, vamos colocar um pouquinho de música na nossa conversa aqui? Vamos lá, então. O que a gente ouve, as duas primeiras do programa? Então, o que eu tenho aqui para animar a programação é o Barão Vermelho, Por Você, e a Legião Urbana, Quase Sem Querer. São as duas primeiras músicas do Encontro Casual desse final de semana, que traz o empresário Guilherme Fengler aqui na Rádio Unijuí FM. No YouTube a gente segue a conversa aqui do Encontro Casual. Vamos seguindo então a conversa aqui no Encontro Casual da Unijuí FM, hoje recebendo um empresário, sócio proprietário do Jardim Europa Hotel, Guilherme Fengler. Seu Guilherme, a gente estava falando um pouquinho do início da trajetória, né? A partir da sua inserção realmente como colaborador, funcionário, né, do hotel, que o senhor teve algum momento de dúvida, de querer seguir outro caminho e ficou mais pela família, ou não mesmo? Pegou a paixão pela hotelaria? Como eu comentei no bloco anterior, né? Que até como um investimento todo, né, e uma escolha que o meu pai fez, né, de proporcionar e realizar esta obra, esta empresa, né? Então, e até como uma oportunidade de ajudar também, né? Como eu estando aqui em Juí e estando disponível, eu acabei me inserindo, né? E até às vezes na época, né, por se tratar de um adolescente, que às vezes hoje a gente vê os adolescentes assim muito inseguros do que
vão fazer, né, e se manter numa empresa que é da família, ou querer às vezes aventurar, né? Então o que eu tenho a lembrança que assim, eu recebia também um incentivo, né? E aí o que eu digo, foi bem no período do meu ensino médio, e compatibilizou com essa possibilidade que eu poderia estar também trabalhando e acompanhando, né? Porque aos 16 anos abrindo uma empresa, a gente praticamente só acompanha e fica meio que, né, observando, né? Então aí, durante esses 3 anos de ensino médio, aí eu percebi assim, não, eu vou me manter trabalhando aqui no Jardim Europa. E teve uma outra situação que isso fez com que eu me comprometesse ainda mais com o Jardim Europa, porque nos primeiros 5 anos o restaurante do Jardim Europa era um economato, era terceirizado. Então, em 1988, aí o Econômico acabou deixando o restaurante Jardim Europa, e aí a gente estava em dúvida, vamos então verificar se tem algum outro interessado em querer administrar o restaurante, né? E aí surgiu o interesse de que eu assumisse o restaurante, entende? Então aí criou um outro vínculo profissional, onde eu teria a minha empresa como o restaurante. Então o restaurante, ele sim é uma empresa minha, né? Eu como proprietário e hoje a esposa, né? Então somos uma sociedade, né, diferente do Jardim Europa. São duas coisas, duas empresas. Né? O Hotel Jardim Europa é uma e o restaurante é outra. Então, em 88 comecei a assumir o restaurante. E assumi o restaurante e também administrava o hotel. Então, na verdade, seriam 2 empresas. Então, isso fez como uma oportunidade de profissão, de trabalho, e agora eu sigo com a empresa restaurante que é minha, né? E mais da esposa, e a sociedade que é o Jardim Europa. Então ali já criou um laço de permanência na cidade e no Jardim Europa. Pois é, vamos falar da gastronomia então, que é impossível falar, até realmente são 2 empresas, né? Mas o restaurante do Jardim Europa é uma referência, e eu acho que sempre foi, pelo menos na minha ótica aqui, uma referência regional fora, inclusive, da região, porque a gente vai falar disso também, Dupla Grenal vem se hospedar aqui muito em função dessa alimentação. Essa ideia de ser a qualidade, a referência mesmo da gastronomia, se deu desde o início ou também foi acontecendo, foi um processo que trouxe o Jardim Europa restaurante para esse lugar? Isso tudo foi uma construção, né? Isso se iniciou né, de uma forma assim mais até amadora, porque a gente não tinha conhecimento e não tinha experiência. Aí isso foi criando, e a vivência do nosso dia a dia foi nos mostrando e nos qualificando. E também em 1990, né, aí tendo a necessidade de adequar a estrutura de cozinha. Então eu me lembro que bem em 90 nós fizemos todo um projeto com a Companhia Geral de Porto Alegre das Cozinhas, que eles trabalhavam com cozinhas profissionais, que daí lá em 90 veio os engenheiros, os arquitetos, os projetistas, fizeram todo um projeto de nossa cozinha, e a gente fez a implantação desta cozinha. E então, tanto que tem algumas como coifas, como balcões, os ácidos inoxidáveis, tudo que vem daquela época de espessura, são coisas assim que ainda são materiais de tamanha qualidade e de durabilidade que ainda se mantém até hoje. Entende? Então, através de equipamentos e também de qualificação, até buscamos juntamente com o Senai a implantação das boas práticas de fabricação, que são os procedimentos higiênicos e sanitários que visam a qualidade e a segurança alimentar dos alimentos. Então é todo um processo, desde a chegada do alimento, ou até mesmo antes, com a escolha do fornecedor, a chegada do alimento,
todo o processo interno da matéria-prima até que ela chegue na cozinha para ser produzida e depois da produção até o cliente. Então foi elaborado todo um projeto, um programa chamado de Boas Práticas de Fabricação, que na ocasião, quando recebemos o certificado da Escola Senai, até foi o primeiro restaurante do estado, do interior do estado do Rio Grande do Sul a receber essa declaração como aplicado e com a prática das boas práticas de fabricação. Então, tudo isso foi por até desejos de poder oferecer uma alimentação com uma qualidade e uma segurança alimentar, né? Então, isso é contínuo. Hoje a gente continua com práticas, outras práticas já atualizadas. Então é um trabalho assim diário muito muito trabalho de dedicação e principalmente com as equipes, né? Porque tem a equipe que atende o café da manhã, é uma equipe, a outra equipe que atende o almoço é outra equipe e a equipe que atende o jantar. Então, não tem hoje como nós não dispor esse serviço ao nosso cliente. O viajante chega no hotel, ele quer o conforto de um bom apartamento e também ele quer fazer a sua alimentação, porque no dia seguinte ele quer seguir em viagem e quer seguir já bem alimentado e descansado, né? Com certeza. Agora, a gente até falou dessa referência que né? Tem histórias, curiosidades, não a respeito do restaurante, mas do Jardim Europa. Vou pegar por ciclos, né? Esse início, o senhor lembra de alguma curiosidade? E quando é que viu, ou a família percebeu que esse negócio era um negócio que ia prosperar e que tem raízes fortes e que segue até hoje? Algumas curiosidades que a gente tem, né? Por exemplo, o próprio Jardim Europa também, né, pela localização que hoje é às margens da 285, uma rodovia com muito movimento, e já tivemos épocas muito fortes de argentinos, né? Sim. Épocas assim que nos marcaram muito, não só a nós, Jardim Europa, como toda a cidade, toda rede hoteleira toda, né? Então, algumas curiosidades que eu sempre me recordo que um argentino que o nome dele é Francisco Vendrell. Até esse mês ele se hospedou de novo conosco e a gente sempre se reencontra, e sempre a cada reencontro que eu tenho com ele é sempre um momento assim tão feliz e de carinho, porque os argentinos, aquelas pessoas que eles apreciam e têm uma certa intimidade ou aproximação, eles chegam e vão dando um beijinho. Sim, então, uma tradição, né? Ele chega para mim e vem me dar um abraço e me dá e me beija, né? Então, de carinho. E aí esse ano eu olhando para ele, conversando com ele, né? E ele veio com a esposa, com as filhas, e hoje, né, esse mês eu encontrei ele, as filhas que eram pequenas agora estão vindo com as netas. Nossa. Então é uma história assim de 35 anos que ele é cliente nosso, de lembranças, né, de convívios, e quando ele sai ele sai saudando até o próximo ano, e o próximo ano ele vem, e assim são situações, né? 35 anos. E de tantas outras que acontecem, né? Pois é, de hóspedes ilustres, né? Vou falar aqui da dupla Granal, que eu sei que sempre que vem jogar aqui, a hospedagem é lá no Jardim Europa. Mas deve ter muitas outras histórias, né? E qual a satisfação de ter, por exemplo, essa confiança da dupla Granal e de outros clubes que buscam no Jardim Europa essa hospedagem? Esse cliente, o Grêmio Internacional, assim, nós o conquistamos, né? E o atender a uma delegação como esta, principalmente o Grêmio Inter, né? É uma exigência muito grande para nós, tanto na parte de apartamentos, de hospedagem, de logística, toda uma logística para poder atender um grupo. Tanto que no primeiro grupo que veio, o Internacional, na primeira hospedagem, 2 semanas antes veio um diretor do Internacional fazer uma visita no hotel. Até para poder, assim,
conhecer, né, em loco a estrutura tanto de apartamentos como de alimentação, e já conversávamos com ele, né, que é o Ayrton Loss, esse diretor, e até mesmo com uma questão de segurança, né, porque eles também têm essa preocupação, né, de ficarem hospedados e mantê-los, os atletas e a delegação, em segurança. E aí toda essa logística se fez, né? Inclusive quando ele chegou, ele entrou no hotel, a gente caminhou por tudo, e daí ele olhou para cima na entrada do hotel assim, digo, olha, essas árvores nós vamos ter que podar, porque vai vir os ônibus. E os ônibus são aqueles duplo deck, né? Até porque para preservar o ônibus e não ter nenhum risco ali, né? De dar nenhum tipo de problema. E aí se criou essa primeira experiência, e até quando nos enviaram todo um cardápio, que é um manual super completo de todas as exigências. Segurança alimentar, né? Tudo que eles isso. precisam. Aí no primeiro momento a gente abriu assim e disse, olha, isso aqui eu nunca tinha visto uma coisa assim. de tudo que se queria, fazendo referências inclusive a marcas, a produtos, e se tivesse que fazer alguma mudança, era somente com autorização da nutricionista, senão não poderia mudar nada. E aí eu olhei para aquele, nós isso aqui não vamos ter como fazer. Aí eu fiz o contato. Lembra de alguma coisa específica, seu Guilherme? Mas olha, era tanta coisa. Assim, sobremesa, eram as carnes, saladas e sucos, e marcas de iogurte, requeijão, enfim. Leite de coco tem que ser tal marca, água de coco tal marca, né? Então era uma infinidade de situações. Aí eu entrei em contato com o Ayrton, liguei para ele, Ayrton, vamos fazer, que é isso? Vamos servir tudo isso. Eu digo, olha, sirva tudo isso, né? Aí o frio bateu na barriga, né? Não, e aí a gente, né, se organizou, montamos uma estrutura de pessoas muito grande, né? Porque todo o serviço deles é exclusivo, separado do nosso hóspede. Então, além de atender uma delegação dessas, a gente simultaneamente está atendendo o nosso outro cliente também. Tem que ficar, e eles ficam em uma privacidade maior, reservados, né? Então, se teve essa primeira experiência, foi entregue aquilo que eles... O Inter foi o primeiro a se hospedar, então. Foi entregue aquilo que eles estavam querendo. E, inclusive, conversando até com outros dirigentes, à medida que eles retornam, a gente às vezes tem essa aproximação para conversar com eles, perguntando de quais hotéis que eles vão, como é que são as experiências deles em outros hotéis, e eles até em alguns momentos nos relatam também que quando eles vêm para uma estrutura do interior, até eles são melhores atendidos, porque é algo assim mais pessoal, assim, há uma dedicação, não tão frio, é uma dedicação maior, né? Mas isso não serve também como regra, né? Eu estou comentando isso, é o que o Jardim Europa sempre vai se dedicar dessa forma para o cliente, independente, né? É uma delegação do Internacional que tem uma exigência muito grande, como o Grêmio também. Essa mesma dedicação a gente se estende para todo o nosso cliente, independente de quem quem são. O Jardim Europa, no cliente não se despedir de nós, que ele saia com as mesmas razões de satisfação, né? E uma delegação dessa só faz com que a gente aprenda, toda a estrutura aprenda e se qualifique mais em cuidados e exigências que nos pedem, que acabam sendo aplicados no nosso dia a dia, né? Então isso tudo é um aprendizado, e hoje, agora as delegações retornam e a gente os recebe com muita naturalidade, e sabendo do que eles querem e como tem que ser atendido. Agora também eu digo para a nossa equipe, retorna o Grêmio ano que vem, os cuidados têm que ser ainda mais redobrados, porque se você vacilar, vai dar o problema, e aí gera um descontentamento, e aí fica aquela impressão, o hotel já era melhor, ou pecou aqui, né? Somos falhos,
temos as nossas limitações e as reconhecemos, né? Talvez esse seja o grande segredo, né? Reconhecer e tentar melhorar. Nós reconhecemos, né? Então, nessas delegações assim nos abriu um leque para vários outros times, né? Ano passado a gente pegou muitas delegações e a gente ficou muito contente que eles têm voltado e retornado, né? É, isso aí. A gente vai fazer mais uma pausa aqui na conversa. Vou pedir para o senhor anunciar mais duas. E aí a gente vai fazer um lanchinho aqui da Sabor da Praça, com o apoio da Casas Elisa também, o Laboratório de Comunicação da Unijuí, e uma menção aqui ao Gasteiz Vitória, que também nos presenteou, né, com um delicioso café, né, seu Guilherme? Bom, cafezinho, né? Isso aí. O que a gente ouve agora para terminar esse bloco? Mais duas músicas, seu Guilherme. Eu tenho aqui para o Papas da Língua, para viajar, e uma música do Bear White. Ah, olha só, é o convidado do Encontro Casual, Guilherme Fengler, empresário tradicional. A gente vai falar dos desafios da hotelaria ainda aqui nesse próximo bloco. Uma pausa rapidinha e depois voltamos com o bloco final do Encontro Casual. Depois do intervalo, nós estamos de volta aqui no Encontro Casual, recebendo o empresário Guilherme Fengler, sócio proprietário do Jardim Europa Hotel e também do restaurante Jardim Europa, né? Seu Guilherme, vamos falar um pouquinho dos desafios que existem, né? Porque nada na vida, em nenhuma profissão, em nenhum empreendimento, tudo são rosas, né? Quais são os desafios da hotelaria? Bom, um dos desafios nossos, né? É que a gente possa estar assim, se atualizando a todas essas inovações, essas modernidades, né? Que hoje o mundo assim muda tudo muito rápido. E aí nós, como empresários, fazer as nossas escolhas daquilo que nós vamos mudar. Então a gente também tem elencado algumas questões de investimentos. Então o desafio é esse, atender aos desejos, atender assim, aos anseios, às expectativas, né, as pessoas, né? Esse é um desafio assim diário, de poder, às vezes, sem conhecer a pessoa, sem conhecer o nosso cliente, sem conhecer o nosso hóspede, nós o deixarmos satisfeito e feliz para que ele retorne, né, e que ele tenha esse momento bom conosco, né? Mudou muito essa exigência, porque as gerações vão passando, né? O mundo muda muito rápido. As exigências dos hóspedes mudaram também, ou ainda o que vale mesmo é aquele atendimento qualificado, claro, a estrutura em ordem? O hóspede quer o que hoje? Deseja o que? O hóspede, ele quer uma qualidade no serviço, desde a estrutura de apartamento, de enxoval, enfim, de tudo que um apartamento é oferecido para o hóspede, né? E também a parte de alimentação, a questão de atendimento, né? Então e não deixa também de ser aquelas coisas básicas, né? Que é a pessoa ser respeitada, né? Ele saber que tem uma equipe ali que está à disposição, que hoje, nesse mundo com que a gente está, às vezes essas questões já não estão tão presentes nas pessoas, né? E aí a gente trabalha com a nossa equipe. O Jardim Europa não ele está também sendo conduzido por um grupo de funcionários, então é todo esse trabalho também de desafiador com as pessoas para que eles possam entregar aquilo de melhor para o nosso cliente. Então são desafios assim, são somas, né, de situações que a gente enfrenta no dia a dia para que a gente possa atender o nosso cliente, né? Então é mais ou menos essas questões que eu considero importantes. Um dos segredos é ter dentro dessa equipe profissionais aí com mais de 20 anos de casa, que a gente estava falando aqui fora do ar, seu Guilherme. O nosso hotel também, né, nós hoje possuímos 50 funcionários, tanto do hotel e o restaurante, com muitos veteranos lá que já estão com seus 20 anos, 25 anos trabalhando, já acompanharam a nossa história, acompanharam todos os processos que foram implantados, né, de melhorias, como foi as boas práticas no restaurante, as práticas de inovação no hotel também, né? Então isso tudo também nos dá uma condição
de segurança, tendo a pessoa assim já com tempo conosco e a confiança, né, que ele está ali nos representando frente ao nosso cliente. A gente está gravando esse programa aqui no dia 15 de maio, né, e eu não tenho como não fazer referência mais uma vez aqui às enchentes, ao clima drástico, né, a maior tragédia climática que o Rio Grande do Sul, que o Brasil viveu, é o que estamos enfrentando. Mas teve um período também, né, seu Guilherme, que a gente viveu uma pandemia há pouco, né, e uma das redes que mais foi atingida foram os hotéis, né. Como é que foi para o Jardim Europa passar por esse período, 2 anos de pandemia? Foi um período assim, passamos de uma forma muito apreensiva, né? Então, um breve relato assim, do que foi esse período de pandemia. Então, quando deu a situação de pandemia, nós fomos contemplados por um programa do governo federal com redução, suspensão de contratos, enfim, todos aqueles benefícios do bem, né, que se chamam, esse é o nome do programa que foi ofertado. E aí fomos administrando dessa forma, né? E aí uma questão que sempre nós vivíamos semanalmente durante a pandemia era quando chegava na sexta-feira, a gente ficava na expectativa de qual bandeira saía, para ver se você poderia ou não abrir a sua atividade, o seu trabalho na semana seguinte. Então, tanto o restaurante quanto o hotel, sim, né? Então, foi assim uma situação muito triste, né? Assim, tanto para a economia, até por perdas de pessoas, né, conhecidos, e uma situação assim que também teve um reflexo, né, na própria economia, né? Muito forte. Então, a gente hoje está superado esse período, né? Então estamos aí agora conseguindo trabalhar e desenvolver, e fica na lembrança aquilo que se viveu na pandemia, também traz alguns ensinamentos e algumas condutas com que a gente hoje ainda segue, né? A questão de higiene, de cuidados, né? Que isso que a gente já tem, mas só às vezes reforça a importância assim de hábitos de higiene, né? Que temos que ter. Se é que é um legado positivo, foi esse, né? Sim. Aliás, falando, né, em vítimas, nossa solidariedade a todas as famílias atingidas. Felizmente a nossa região aqui não atingida de uma maneira drástica, né? Mas fica aqui mais uma vez, em mais um programa, o registro desse momento triste que vive o Rio Grande do Sul, mas que vai ser superado, se tudo der certo. Seu Guilherme, a gente já está chegando aqui à parte final do programa, mas eu queria lhe fazer uma pergunta ainda no sentido de que, se fosse recomeçar agora, ou se quem está nos ouvindo quisesse abrir um hotel, o que o senhor diria que é o mais importante para essa pessoa pensar antes de tocar um empreendimento como esse? Um hotel ou um restaurante? Sim. O que é necessário, né, até para poder dar início a uma atividade, seja de um hotel ou de um restaurante, é a questão de investimento, né? A pessoa vai ter que estar assim muito disposta a fazer um investimento para poder atender ao tipo de cliente que quer atender. Também tem que diversificar o seu cliente, não pode ficar exclusivamente só com um nicho de cliente, um nicho de mercado, porque esse não vai ser o suficiente para que o seu negócio ele dê resultados, né? Então, como por exemplo o Jardim Europa. O Jardim Europa atende ao representante comercial, aos eventos festivos de final de semana, casamentos, aniversários, os eventos corporativos, quem está em trânsito, os próprios eventos religiosos, os eventos de negócios, o próprio turista que está em trânsito no janeiro e fevereiro, que vão ao litoral ou estão usando o próprio Jardim Europa como um momento de lazer e de descanso, né, nessas temporadas de feriadão ou de férias, né? E então é diversificar o nicho de clientes, e também vai ter muito trabalho e nem sempre os resultados acontecem de imediato, né? Então é nessas condições que hoje o mercado ele está voltado, né?
E resultado você tem, alegria você tem, mas é com muito esforço e determinação e persistência, né? Isso não pode faltar. Seu Guilherme tem um quadro aqui que a gente geralmente finaliza o programa com ele e vamos fazer, que é o existencial. Perguntas mais complexas com respostas mais curtas. Pode ser? Pode. Qual é o maior sonho atual do seu Guilherme Fengler? Pergunta difícil, né? Bom, por isso se chama complexo. É mais complexo. O sonho, o que eu digo assim, ó. O sonho é a felicidade, né? A gente ser feliz e tá podendo acordar todo dia com a família, com os amigos, né? Então é aquela, eu particularmente assim, né, quero ser feliz e sou feliz, né? E que eu me mantenha com essa felicidade. A coisa mais bonita que seu Guilherme Fengler já viveu? O nascimento dos meus filhos. A coisa mais triste que seu Guilherme Fengler já viveu? Tristeza, falar de tristeza, né? Ele mexe, né? Tristeza é quando eu tive que ficar hospitalizado e longe da minha família. O que é a morte para o seu Guilherme Fengler? A morte é um caminho para que a gente possa viver eternamente com Deus. E para finalizar, o que é a vida, seu Guilherme Fengler? A vida é crer em Deus, ter uma espiritualidade, porque a vida hoje é a gente ter o real sentido da vida, que é o porquê que nós estamos aqui, né? E eu creio que a vida é o exemplo, é que as pessoas lembrem da gente pelo que a gente é, né? Então é isso aí. É isso aí. Seu Guilherme, um prazer recebê-lo aqui. A história da sua família é bonita e tem uma frase que eu não sei exatamente quem disse, mas raízes profundas nunca morrem, né? Por isso que as suas raízes são fortes, e essa história do Jardim Europa, do grupo, né, do restaurante e do próprio hotel são tão fortes, tão bonitas, porque tem raízes fortes e que se mantém, e a gente espera aqui como juiense, enfim, que siga prosperando esse hotel, sendo referência em Juí, em região e fora dele, né? Fora daqui, porque é assim que o Jardim Europa é visto. Então, parabéns pela sua história, pela sua trajetória e pelo seu empreendimento, né? Claro que eu quero, além de agradecer, pedir para o senhor anunciar as 2 últimas músicas do programa. Bom, é uma música da Tina Turner e uma música também dos vários artistas aqui do nosso estado, do Rio Grande do Sul, que faz uma homenagem a esse momento tão trágico que todos nós estamos enfrentando, né? Que são essas enchentes, né? Nos municípios atingidos, e também, né, nós, Jardim Europa, expressamos assim, como a rádio Nijuí FM expressa assim a solidariedade a essa população, a comunidade que está sendo atingida, né? Então vários artistas, céu, sol, sul. E assim a gente finaliza o Encontro Casual de hoje, agradecendo a você que ficou conosco, e vá lá, compartilhe, se inscreva em nosso canal para fortalecer, a gente levar longe histórias como aqui do seu Guilherme e tantas outras, como o conteúdo todo da Rádio Nijuí FM. Obrigado pela companhia, fique conosco, final de semana que vem tem mais Encontro Casual.